O evangelicalismo, hoje, com seus pastores e, entre aspas, pastoras, anciãos, cooperadores, bispos, apóstolos, pregam, entre aspas, sobre vários assuntos. Vitórias financeiras, vitórias sobre a doença, de que nós não vamos passar por nenhuma dificuldade, que nós temos direitos, que nós podemos exigir. Outros pregam e trazem uma pressão legalista e hipócrita de ameaças e do medo, de colocarem julgos sobre as pessoas. Alguns deixaram o evangelho para fazer literalmente campanha política, defender políticos, ideologias políticas que são humanas. Aqueles que querem mostrar com a sua retórica, a sua capacidade, a sua eloquência, vãs filosofias. Outros ainda distorcem parte das Escrituras e com seus sofismas, linguagem muito bem elaborada e orquestrada, misturando verdade com mentira, querem trazer para o meio da igreja práticas libertinas. Enfim, há literalmente, de tudo hoje. Em Londrina, por exemplo, nós temos pelo menos 500 igrejas evangélicas. E tem literalmente de tudo. Mas pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, ainda há um remanescente, um resto, que crê que não tem nada para falar de si mesmo, mas apresentar a Escritura, a palavra de Deus, toda ela, todo o conselho de Deus, e o centro da Escritura, que é Cristo. E nós, pela graça de Deus, nós queremos, e o nosso alvo é nos identificarmos com esse último grupo. Por isso nós, entre aspas, optamos por expor as Escrituras, versículo a versículo, a fim de que Deus e não nós fale. Nós não temos nada para falar de nós, nada. Apenas expor a Escritura e juntos vermos o que Deus fala por meio dela. E hoje nós entramos no capítulo 4 do Evangelho de João, que estamos estudando. Eu vou projetar os textos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, por favor, fique à vontade. E essa leitura vai ser um pouco longa, nós vamos ver verso a verso, mas vamos dividir em algumas pequenas porções do texto. Nós vamos ler hoje, pela graça de Deus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 43. E nós vamos tratar desse tema, a verdade em amor, e que eu retirei de uma expressão maravilhosa, de um texto maravilhoso de Efésios 4,15, onde Paulo diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. No que, Paulo? Em Cristo. Não dá para ter amor sem verdade, e verdade sem amor.
Vamos então para o texto, para nós não perdermos mais tempo. João capítulo 4, os versículos de 1 a 4, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava, o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, o Batista, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que Jesus, nós vamos ver um pouquinho, voltar um contexto, por que Jesus não batizava? Lembra que nós vimos que havia o grupo de João Batista e o grupo de Jesus. E o grupo de João Batista estava com ciúmes do grupo de Jesus, a ponto deles dizerem, de maneira que nós não conseguimos compreender: olha, Senhor, mestre, falando para João Batista, aquele homem está batizando, aquele homem é Jesus. Eles não, parece que não haviam, ou pelo menos alguns, não tinham compreendido ainda sobre Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista disse. Mas por que Jesus não batizava? Porque o texto está dizendo assim, ainda que Jesus mesmo não batizava. Nós não temos uma resposta, nós podemos tirar algumas inferências. Primeiro é que talvez Jesus, por ele ser, o batismo era em nome dele, do Pai e do Filho, ele e do Espírito Santo, ele não batizava. Calvino disse que, eu gostei dessa compreensão, talvez ele não batizasse para depois ninguém dizer: olha, eu fui batizado por Jesus, o meu batismo é mais importante. E é interessante essa compreensão, porque o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios? Graças a Deus, eu dou graças ao Senhor, porque eu não batizei nenhum de vocês. E quando ele fala isso, no contexto de divisão, um dizendo que é Paulo, outro de Cristo, outro de Apolo, de Pedro, e ele diz: graças a Deus por não ter batizado. Poxa, Paulo, mas é uma alegria batizar. É, mas as pessoas têm tendência, e nós temos a tendência de valorizar. Então, o pastor fulano de tal me batizou, e eu sou mais espiritual, tenho mais unção. Então talvez Jesus não batizasse. Por isso eu gostei dessa compreensão, apesar de ser uma compreensão, o texto não diz por que não, mas ela tem muito sentido comparando com o texto de Coríntios. Vimos que os seguidores de João Batista estavam com ciúmes, porque Jesus estava batizando mais. E essa notícia, talvez dada por eles mesmos aos fariseus, porque os fariseus iam no batismo de João. E João falava: raça de víboras, vocês têm que mostrar frutos dignos de arrependimento. E quando os seguidores de João começam a ver que o grupo de Jesus está crescendo, talvez eles vão lá falar para os fariseus: o grupo lá daquele homem está crescendo. Então Jesus, nós vimos aqui, sabendo que os fariseus ouviram dele, voltou então para Galiléia. Ele estava na Judéia, mais próximo de Jerusalém. Porque Jesus estava com medo? Jesus veio para ser humilhado, veio para ser cuspido, esbofeteado e morrer numa cruz, por mãos de religiosos. Mas como ele governa cada detalhe, ainda não era hora. Ainda não era hora dele. Então, ele sai de cena e vai então para Galiléia. E aqui a gente tem o nosso mapinha, nós usamos na última vez. Ele está lá embaixo, na Judéia, no estado da Judéia, próximo de Jerusalém, e tem que ir para o estado da Galiléia. E João escreve, lembra que João, o apóstolo que escreve o Evangelho, ele escreve isso 60 anos depois. E inspirado pelo Espírito, ele diz que Jesus precisava passar pela Samaria. E aí então ele vai passar naquela região ali, em Samaria. Ele não precisava geograficamente, aliás, os judeus não faziam isso, eles davam a volta.
Eles não queriam encontrar-se com os samaritanos. Por quê? E a gente precisa saber por que o texto está dizendo que Jesus precisava passar pela Samaria. Nós precisamos saber quem eram os samaritanos. Primeiro é que a Samaria era um estado do país Israel. Mas isso é muito tempo antes. Quando Salomão morreu, Salomão era um dos reis, o último rei de todo o país. O reino, ou Israel, foi dividido em reino do norte, Israel, onde a capital era Samaria, e o do sul, que era Judá, e a capital, Jerusalém. A divisão foi feita por causa de política e de impostos sendo colocados. Então eles romperam e houve uma briga, e então houve uma divisão daquele país. E aqui então nós temos uma ideia de como ficou. Não é preciso, mas é uma ideia de mais ou menos como ficou. Lembram que eram 12 tribos, as 2 tribos de baixo ficaram no reino do sul e as outras 10 no reino do norte, dentre elas Judéia, que é importante nós entendermos. Os samaritanos também foram então, no ano 700, 200 anos aproximadamente, eles foram subjugados pelo império da Assíria. Lembremos que Israel passou toda a sua história debaixo de impérios que subjugavam. Assíria, depois Babilônia, Grécia, Média e Pérsia, e depois Roma, que é o tempo que Jesus está vivendo. Israel, por séculos, ficou dominada por vários impérios. E o reino do norte foi conquistado então pelos assírios, que eram o quê? Essas nações eram o quê normalmente, religiosamente falando? Pagãs, idólatras. E eles dominaram e começaram a trazer práticas pagãs. E os samaritanos fizeram o que nós chamamos de sincretismo, e está muito hoje no nosso meio. O que é sincretismo? É você pega algumas práticas cristãs e mistura com outras. E hoje a igreja evangélica está cheia disso. E eles fizeram isso naquela época, eles eram então misturados. Além disso, os samaritanos casaram-se com as mulheres assírias, então ficou maculado, impuro. Aquele povo então, eles eram considerados pelos judeus como impuros. E daí então, era necessário Jesus passar. A gente está resumindo uma história. Em 700 anos eles não se davam. Por 700 anos. E Jesus vem para quebrar isso. Os judeus então odiavam os samaritanos e Jesus era judeu. A gente vai ver por que era necessário. Por que ele tinha que passar por lá. Os versículos 5 a 8 do texto, voltando para ele: foi, pois, no caminho para Galiléia, passando por Samaria, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar ou Siquém, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Naturalmente, era uma caminhada muito longa, a gente vê ali, eram centenas de quilômetros, para chegar até o local, e eles então, essa viagem durou algum tempo, e há um momento então que eles chegam a uma cidade, Sicar, do estado de Samaria. É meio-dia, os discípulos vão comprar comida, obviamente para eles almoçarem, e Jesus então vai ao poço para tomar água. E nesta hora, chega uma mulher. O poço de Jacó é só citado aqui, nós não sabemos, a Bíblia não tem mais informações
sobre isso. Mas Atos, no capítulo 7, diz que Jacó desceu ao Egito e morreu, e ele e os nossos pais foram transportados para Siquém. E ali então, ele foi enterrado juntamente com Abraão. Aqui a gente vê que Jesus está cansado. Uma das evidências de que ele, mesmo sendo Deus, era homem. Uma das verdades fundamentais da genuína fé cristã é que Jesus, ele é homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Como? Não sei, mas é uma verdade bíblica. Como é que isso se explica? Não explica, mas é um fundamento. E quem nega esse fundamento não crê no genuíno e verdadeiro Jesus. E aí eu estava pensando, era necessário. Eu lembrei de uma frase de uma irmã que estava sentada aqui um tempo atrás. Ela disse, ela questionava a soberania de Deus. E ela falou uma frase que me marcou. Ela falou assim, depois que eu entendi um pouco, a hora que eu olho para a palavra, eu vejo a soberania de Deus em todo lugar. Um dia, Jesus vai tomar água, ele não vai ficar e vai continuar. E ali chega uma mulher. Será que é coincidência? Não existe coincidências. Para quem crê em Deus que governa cada detalhe, conta fio de cabelo. Jesus então inicia uma conversa, versículos 9 e 10. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui começou o era necessário. Por que Jesus teve que passar lá? Porque lá tinha alguém que havia sido escolhido antes da fundação do mundo e que precisava ouvir o Evangelho para crer no Evangelho. Séculos de brigas, Jesus não dá a mínima e vai conversar com um samaritano misturado, pecador. Mas não é um homem, é uma mulher. Pior ainda. Era uma mulher. Conversar com um rabi e uma mulher, de jeito nenhum. Um religioso jamais faria isso. Porque o religioso ele está no nível acima. O religioso está no nível acima. Mas Deus desce do céu e vem até o chão. Religioso se acha não sendo nada. Ele vai conversar com a mulher. É Jesus que veio salvar pecadores e não justos. É Jesus que escolhe quem ele salva. E ele não salva pessoas que se acham boas. E parece que ele brinca com ela. Ah, mulher, se você soubesse, eu sou quem criou você. Se você soubesse quem está falando com você agora. Eu criei o universo. Eu chamo as estrelas pelo nome. E eu estou aqui para falar com você, eu vim por sua causa. Jesus usa uma metáfora, água. Quem vive sem água? Ninguém. A conversa continua e ela, assim como Nicodemos, lembra do Nicodemos?
Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Mas como? Eu já sou velho, eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E ela não está entendendo. Por quê? Porque se Deus não revelar, ninguém entende. Versículos 11 a 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Até aqui ela está entendendo? A pergunta dela não era mais ou menos como Nicodemos: como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Ainda assim ela pede: Senhor, me dá dessa água. Eu quero essa água. O que Jesus havia acabado de dizer para ela? Se você me conhecer, eu te dou. Jesus não veio para dar saúde. Ele pode. Eu estava orando pela irmã Neuci, que o Senhor, Ele é poderoso para fazer, se Ele quiser, que Ele a cure. Nós podemos pedir algumas coisas, se bem financeiras, mas se bem quanto mais nós andamos com Ele, menos isso importa. Mas Ele pode dar. Ele pode realizar alguns desejos, sim. Mas Ele não veio para isso. Ele veio para dar vida. Ele veio para nos transformar. Ela fala, então, o nosso pai Jacó. Ela vê que aquele homem é diferente pela conversa dele. E aí, então, parece que ela quer falar um pouco de religião. Eu sou da linhagem de Jacó. Eu tenho a minha base religiosa, o nosso pai Jacó. Você sabe o que eu estou falando? Eu lembrei de alguém que disse: nós temos por pai Abraão. Jesus falou assim: vocês têm por pai o diabo. Mas com ela ele trata de maneira diferente. Ele confronta, ele vai confrontá-la, mas ele trata com misericórdia. Por quê? Ela parece que queria mostrar a sua religiosidade, e então Jesus fala a ela algo que parece não tem nada a ver com a conversa. Versículos 16 a 19. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Chama o teu marido. O que isso tem a ver com a conversa? Tem a ver com a verdade em amor. Jesus precisava tratar do pecado daquela mulher. Ou você acha que essa frase aqui está aqui sem nenhum sentido? Chama o teu marido? O que tem a ver com a conversa? Por que será? Aliás, você quer saber um profeta verdadeiro? É alguém que com uma frase descreve a vida da pessoa sem nunca tê-la visto. Aí você pode saber que é verdadeiro, que é o que ele faz.
Hoje tem muita profecia. Desse nível, eu nunca vi. Jesus precisava tratar com aquela mulher samaritana, sozinha. Muito provavelmente, historiadores dizem que se ela estava ali sozinha ao meio-dia, é que ela já era escória, rejeitada. A probabilidade de seus 5 ex-maridos terem morrido é praticamente zero. É muito mais provável, o texto não diz, mas é muito mais provável que ela tinha se divorciado 5 vezes. Ou, que seja 2. Estava vivendo com outro homem. Fornicação e adultério. Porque Jesus diz, chama o teu marido. Porque quando ele fala isso, ela diz, eu não tenho marido. Eu sou uma pecadora. Qual a diferença dos fariseus, que tem por pai Abraão, e dela, que quis se basear em Jacó? Os fariseus não se arrependeram. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus toca no calcanhar de Aquiles. E nessa hora, eu creio que dói para ela. E nessa hora eu creio que ela, arrependida, diz, eu não tenho marido. Pode não ser nessa hora, mas a gente vai ver o que vai acontecer com ela. Aquela mulher, você notou que ela nem nome tem. Aquela mulher, nem nome tem. De tão nada que ela era. De tão sem importância que ela era. Sem valor. O ponto certo para Deus vir buscar. Eu e vocês, com os nossos resquícios de religiosidade, jamais faríamos isso. Mas graças ao nosso Deus, que pela graça dele, ele fez isso. Senão eu e vocês não creríamos. Ela ainda quer falar um pouco sobre religião. Ela viu que ele é profeta. Porque falar da minha vida em uma frase, um homem que eu nunca vi, é profeta. Eu vejo que és profeta. Versículos 20 a 24. Nossos pais, ela dizendo, adoraram neste monte. E vós dizeis, vós judeus, que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ela ainda, e nós temos essa tendência, ela ainda está querendo voltar um pouco para a religião e resquícios. Olha, os nossos pais, o senhor lembra que eu falei, Jacó, ele deu essa aqui para nós, samaritanos. E os nossos pais adoravam nesse monte, o Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, dizem que é lá no Monte Moriá, onde está o templo, lá em Jerusalém. Outra questão clara de religiosidade é tornar lugar e amuleto sacro. Isso é resquício de religiosidade. Nós vivemos por fé e não por vista, não vemos nada. Nós cremos na palavra de Deus. Não precisamos de amuleto, nem de sinal, nem de nada. Isso aqui não é um lugar sagrado.
e não tem nada para oferecer, para você levar, para pegar. Alguns vendem. Mas Jesus diz, você não está entendendo. Só que ele fala algo para ela. Adorar o Pai. Só adora a Deus quem tem Ele como Pai. Será que já houve a conversão dela aqui? Será que ela já foi convertida? Porque, mas ela não está entendendo algumas coisas, mas eu e vocês entendemos tudo. Quando nós nascemos de novo, nós já nascemos prontos, crendo, não. Daqui 1 ano nós podemos conversar de verdades na palavra de Deus que ainda nós não compreendemos hoje. Jesus diz, adorar em espírito e em verdade. Não se separam um do outro. Se você tem uma emoção, a unção do Espírito, e algo acontece, espera aí, está na verdade, está na palavra. Eu não vi se está na palavra, mas eu senti, eu me emocionei, foi um êxtase. Está na palavra, se não estiver na verdade e no Espírito, esse Espírito não é o da verdade. Não importa o que eu e vocês sintamos. E nós somos emocionais. E não tem nada de errado nos emocionarmos, desde que não seja a base e seja na verdade. Adorador de verdade é aquele que adora em espírito. Que espírito? Lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nascer de novo. E aí a pergunta tradicional, você já creu em Cristo? Você já nasceu de novo? O fato de você estar aqui hoje não significa que você tenha nascido de novo. O que é nascer de novo? Reconhecer que é um pecador, que nasceu em pecado, e que não pode fazer nada para mudar isso. Saber que os seus pecados, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele não nos ouve, Ele não tem relação conosco. A não ser que nós creiamos em Cristo, no que Ele fez lá na cruz. Quando nós ouvimos que Deus enviou o seu Filho, deu o seu Filho para morrer na cruz, por nós, e nos fazer morrer, como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Quando nós cremos nisso, como nós cremos? Pela revelação do Espírito. Agora eu tenho certeza, eu creio nisso. Como? Pela argumentação do pastor? Não, porque o Espírito Santo revelou para mim, e agora ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, e ninguém mais tira isso. Você tem certeza disso? Houve um momento na sua vida? Se não, essa deve ser a sua oração. Senhor, eu quero ter certeza da minha nova vida em Cristo. Eu quero ter convicção disso. Esses são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Outra coisa, não use essa expressão, eu adoro fazer isso, eu adoro aquela pessoa. Adorar é só Deus. Uma vez o meu filho falou para o professor lá, e o professor, eu adoro fazer isso. Ele falou, seu professor, não pode falar que adora, adorar só a Deus. Força de expressão. Força de expressão nada, não diga. Isso não foi ele, o Del, que foi falar depois, eu falei para ele, né? Versículos 25 e 26. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, ou ungido que nós cantamos há pouco, Messias, ungido, Cristo, são sinônimos. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Isso aqui é demais. Jesus disse, eu sou ele. Eu sou ele. Eu sou o que você está esperando. Ela sabia que a salvação vinha dos judeus.
Jesus, nós cantamos, ele é o leão da tribo de Judá. Judá, da Judéia, não era da parte onde ela estava. Os samaritanos, mesmo misturados, esperavam um Messias, que foi prometido em todo o Velho Testamento, que eles criam, apesar de crerem só no Pentateuco, mas eles criam na promessa de Moisés, de que um dia viria um profeta como ele. E então a revelação que vem mediante a palavra de Deus, eu sou aquele que fala com você. Imagina, o Cristo veio falar comigo. Comigo, que eu não sou nada. Que sou desprezada. Que sou uma pecadora. Que ele acabou de dizer que eu fui casado 5 vezes, eu estou morando com alguém, eu estou no pecado, e ele vem falar comigo. Jesus não considera a vida promíscua daquela mulher. Ele não é conivente, ele chama ela ao arrependimento. Mas se ela se arrepende, acabou o que aconteceu, o que ela fez. Isso nenhuma religião faz. Isso chama-se graça. Religião vive em cima de mérito e de cobrar os outros. E tem muita religião evangélica. Se ela cresce nele, todos os seus pecados seriam perdoados. Versículo 27. Olha como nós somos tendentes à religião. Nisto vieram seus discípulos, maravilhados de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas? Olha lá, ele está falando com uma mulher samaritana. Mas eu não vou perguntar, ele é Deus. Eu não vou perguntar não. Vai lá, vai Tiago, vai Pedro. Não. O que é isso? Religião. Eles já eram crentes? Já. Já eram cristãos? Já. Havia algum samaritano entre os 12? Não. Tudo judeu. Alto nível, hein? Por que eles se maravilhavam? Calvino diz que eles, com tão pouco tempo, já tinham esquecido que eles eram tão pecadores quanto. Não é impressionante que Jesus escolheu a equipe, hein? Só top. Tudo pecador. Jesus quer ensinar aqueles homens. Ele veio salvar pecadores. Versículos 28 a 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Olha o destaque. A mulher foi pegar água. Deixou, pois, mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens de Sicar ou Siquém: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher deixou meio-dia a água lá. Ela recebeu água viva. Isso é demais, irmãos. Aquela mulher desqualificada é convertida e passa a pregar o Evangelho. Mas onde? Lembra quando Jesus chamou Filipe? Vem, me segue. Ele crê e vai falar: Natanael, nós achamos aquele de quem os profetas haviam anunciado, é Jesus. E a mulher faz a mesma coisa aqui. Mas quem vai dar crédito para uma mulher assim, né? 31
a 38. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Era a hora do almoço, eles foram buscar comida. Jesus quer ensiná-los. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo para comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, ou os campos, eles já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, onde outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que Jesus está dizendo? Jesus não veio para cuidar dessa realidade, ele veio para salvar vidas. E ele está usando água, ele está usando comida, ele está usando campos para mostrar que há pessoas que precisam ouvir do evangelho verdadeiro para serem salvos. Porque evangelho falso, misturado, não salva ninguém. Ele estava com fome, ele estava com sede, mas agora, mais importante, buscai primeiro o reino de Deus. Vocês não estão entendendo? Eu escolhi vocês para isso. Ele fala do que semeia como o que ceifa, para mostrar que esse é um trabalho que fica. Cada um de nós, ou de vocês, tem as suas atividades. Mas nós não fomos salvos para as nossas atividades, para vivermos essa realidade. Nós somos salvos para ser sal e luz e para anunciarmos o Cristo que nos deu uma nova vida. Para proclamarmos o evangelho. Não precisa ser pastor. Aliás, pode ser alguém bem mais elevado, como aquela mulher que foi pregar. Que conhecimento ela tinha? Que nível teológico ela tinha? Nós somos chamados para pregar, para lançar, mas é Ele quem faz. E é justamente por saber que Ele faz, é que nós podemos ter certeza de que nós vamos pregar, que Deus tem os seus. E para nós terminarmos, os versículos 39 e 43. Lembra que ela deixou a água e foi lá para a cidade dela. Olha, é o Cristo. Ele falou a minha vida. Ele é o Cristo, é o Messias. E aqui o que aconteceu com aqueles homens? Vamos lá ver, né? Se é mesmo? Apesar de ser essa mulher aí. Mas vamos lá. Sabe por que isso, irmãos? É porque o poder está em Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, no meio tem o samaritano. Depende da eloquência, depende do conhecimento. Aquela mulher foi falar de Jesus. E olha o que aconteceu. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Cristo. Pela palavra da mulher. Mas a palavra da mulher não,
o que ela disse. Ela anunciou o Evangelho, a maior manifestação do poder de Deus é o Cristo crucificado, é Jesus. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, ela falou, eles foram lá, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali alguns dias, ou 2 dias. Eles foram, ouviram do Evangelho, creram, e, Senhor, fica com a gente. Lembra, eu tenho que ir lá para Galiléia. Mas eu vou passar por aqui, porque tem alguns aqui para salvar. Mas foi um acidente, não. Esse que eu tenho aqui para salvar, eu defini antes de existir tudo. Esse grupo aqui. A começar por uma mulher que não valia nada. Nós nem sabemos o nome dessa irmã em Cristo. Estava pensando, um dos irmãos que eu quero ver no céu é Paulo, lógico. Todo mundo quer falar com Paulo, né? A filha está grande, mas eu quero conhecer essa irmã samaritana. Ela foi e anunciou o Evangelho. Que transformação, irmãos. Irmãos, isso é o Evangelho. Isso é poder. A nossa maior alegria deveria ser ver pessoas confessando a sua conversão a Cristo. Essa deveria ser a nossa. Você é advogado, você é dentista, você é professor, você é dono de escola, dono de oficina, de gráfica, é faxineiro, está desempregado. Mas tem gente precisando ouvir do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu não sei falar. E ela sabia. E o resultado da pregação daquela mulher aparece nos versículos 42 e 43. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia. Deus está mostrando aqui que Ele usa qualquer pessoa, vasos de barro. O Senhor manda que nós preguemos o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir de Cristo. Irmãos, fazer parte disso é maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. Vale mais do que qualquer coisa. Aquela mulher pregou o Evangelho. E naquele período de 2 dias houve muita festa no céu. Porque a palavra diz que quando uma alma se converte ou é convertida, tem festa. Foram várias. Então tinha muita festa no céu. Isso que deveria nos alegrar, irmão. Não as coisas desse mundo, elas são importantes. Mas perto disso, irmãos, o que nós poderíamos aplicar? Que nós primeiro peçamos ao Senhor oportunidades de pregar. Hoje você tem o WhatsApp, você pode mandar uma palavra pelo WhatsApp. Tem tanta gente mandando porcaria, manda o Evangelho. Mas vão falar de mim. E daí que vão falar? Aliás, que falem. CD, DVD, numa conversa, um panfleto. Outro, irmãos, trate com a verdade. Em amor, mas com a verdade. Precisa ser dita a verdade. Não, hoje nós, que nem o pastor Hernandes Dias Lopes foi, aliás, o Ronaldo Lidoro, numa das pregações, não sei se vocês viram,
que foi convidado para falar numa igreja, falou assim: aqui você não pode falar muito mal das pessoas, falar de pecado. Ué, mas como é que ela precisa ser tratada daquilo? Não foi o que Jesus fez? E quem se ofender? Até aquela hora ela pode se ofender, mas a palavra foi lançada e o Espírito pode quebrá-la depois. Mas é sempre com amor. E outra, não importa o que a pessoa tenha feito, em Cristo a salvação para qualquer um. Sabe qual que é a prova? Se você crê, você. Eu e vocês. Eu recebi uma frase de um irmão no WhatsApp, essa foi muito boa. Se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Eu falei, ixi, eu acho que tem muita gente, então estou precisando me conhecer. Se você já nasceu de novo, graças eu te dou, Senhor, pelo preço que pagou, por esse sacrifício feito de uma vez por todas. Nós te damos graças, Pai.